Fala, humanos, como estão todos vocês? É o seguinte, meus queridos, vocês perceberam que a gente teve uma mudança aí na forma de trabalho, né, nesse último bimestre, e hoje é teoria, ok? Semana que vem nós temos um simulado, então vamos estudar devagarzinho, tá ok? Pega o seu caderno, a sua caneta, anota todas as informações possíveis, tá bom? E outra coisa, se eu falar muito rápido, ou mesmo assim, às vezes eu não vou ler de fato todo o slide, então dá um pause no vídeo, leia o slide, tá? E depois escuta a explicação, tudo bem? Ou volta, escuta de novo, tá bom? Que vai dar tudo certo, ok? Vamos lá. Elemento químico. A gente já viu na aula passada que algumas estruturas referente ao átomo, né? A gente vai relembrar de algumas coisas que a gente viu lá. Mas vamos lá, qual a diferença entre átomos de ouro e ferro? Já parou para pensar, né, que qual que é mais caro, um anel de ouro ou um anel de ferro? Né? Por que um tem um valor muito maior que o outro? Além dessa questão de raridade, né, de preciosidade, a diferença dos dois componentes está nos seus átomos. Tá? E a gente vai entender, já vai responder isso aqui logo logo. Tá? Então, primeiro é o seguinte, a gente tem que lembrar que a gente representa cada elemento químico com uma ou duas letras. Tá? No caso aqui eu coloquei alguns exemplos, ó, hidrogênio, H, tá? Dá um pause aqui, quiser ler depois aqui. O oxigênio com a letra O, o ouro com AU e o ferro com Fe. Isso aqui são alguns exemplos, tá? Dos vários e vários elementos químicos conhecidos até hoje. Tudo bem? Então a gente representa eles com uma ou duas letras, dependendo de cada uma das substâncias. Átomos, eles são compostos por basicamente partículas de energia. Tá? Essas partículas podem ser positivas, negativas ou não ter carga nenhuma de energia. Enfim, esses átomos também são compostos de duas regiões. Ó. A eletrosfera, onde vai ter os elétrons, no caso seriam essas bolinhas roxas aqui, né? Seriam os elétrons, né? Que tem pouquíssima massa, é desprezível, tá? De tão pouquinho que é a massa disso aqui. E o núcleo, ele é muito denso, ele tem a maior massa do átomo, tá? E aqui tem os prótons e os nêutrons. Então aqui os prótons em azul e os nêutrons em vermelho, tá? Aqui que a gente concentra a massa do átomo, tá bom? E outra coisa importante que a gente tem que notar é que é o seguinte, respondendo à questão anterior, a diferença entre os átomos é a quantidade de prótons de carga positiva, né, de partículas de carga positiva presentes no núcleo de cada átomo. Isso aqui é importantíssimo você lembrar, tá bom? O que diferencia o átomo lá, perguntando de ouro e ferro? A quantidade de prótons que o átomo de ouro tem, que o átomo de ferro não tem, tá bom? É quantidade de prótons diferentes, tá? A quantidade de prótons de cada átomo é chamada de número atômico e representamos essa quantidade, né, de prótons pela letra Z. Isso é importantíssimo você lembrar que a quantidade de prótons é a letra Z. A gente chama isso de número atômico. O número atômico de um átomo é diferente de um outro número atômico, indicando que os elementos químicos são diferentes. Tá? A gente já vai ver uns exemplos aqui na frente. Então, exemplo, ó, o ouro, né, que estava a perguntinha lá. Qual que é a diferença dele? Basicamente, o número atômico dele é 79. Isso significa que cada átomo de ouro possui 79 partículas positivas, ou seja, prótons, no seu núcleo. Já o ferro, ele só tem 26 partículas positivas no seu núcleo, 26 prótons. A gente representa com a letra Z, número atômico. Beleza? Facinho, né? Agora, olha só, lembra que lá no núcleo não tem apenas próton, tem o nêutron também. E o próton e o nêutron são partículas muito, entre aspas, pesadas, tá bom? E aí confere maior massa do átomo. E aí a soma do próton mais o nêutron a gente chama de número de massa. Tá? O que é o número de massa? É a somar a quantidade de prótons e nêutrons do átomo. A gente representa o número de massa com a letra A. Então isso aqui é uma formulazinha muito fácil para a gente lembrar.
e dá para calcular, fazer muitos exercícios, tá? A gente tem aqui um exemplo, ó. Qual que é o número de massa, tá, letra A, do ouro, sabendo que seu número atômico é 79 e possui 118 nêutrons? Então vamos lá, ó. Lembra lá daquela fórmula? Número de massa igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Então vamos colocar, ó, A igual Z mais N. Então a gente quer saber isso aqui, né? O A a gente não sabe, né? Sabe quanto que vale Z? Z você sabe quanto que vale, ó, 79. Então no lugar desse Z aqui eu vou pôr 79. E nêutrons, né? Você sabe quanto possui? Então tem 118. Então eu vou substituir no lugar do Z e do N esses valores. No lugar do Z eu vou pôr 79, no lugar do N 118. Ok? Aí, ó, os prótons e os nêutrons. Somo isso aqui tudo para dar o número de massa. Olha lá, ó, 197 é o número de massa do ouro. Super fácil, né? Só somar prótons mais nêutrons, você tem o número de massa. A gente, por último aqui, ó, a gente representa também essas situações assim. O número de massa fica aqui em cima, tá? Pode ser na esquerda ou pode ser na direita. O símbolo, né, do elemento químico, no caso, é o ouro, né? E o número atômico, no número de prótons, está aqui embaixo, ó, 79. 79. Ah, o número de nêutrons não tem, né? Realmente não aparece quando a gente simboliza números, elemento químico. A gente sabe que se a gente de 197 tirar 79, vai ter os 118 nêutrons. Tá bom? Então, meus queridos, por hoje é só. Espero ter ajudado aí. Qualquer coisa você pode chamar no zap. E é isso aí. Isso é tudo, pessoal. Valeu, falou, fui!